Essa manhã nós convidamos a nossa Luana Camila para o encontro para trazer o Senhor neste dia. Oremos, eterno Rei, eterno Deus, use teu servo segundo o teu querer, a tua moral, neste momento tão sublime que é o estudo da tua didática da fé, manifestando assim a tua Shekinah sobre as nossas vidas. Nós choramos gratos em nome do Senhor, choramos, Senhor. Amém. Shabbat Shalom. Durante a manhã de oração, me veio aquela palavra assim que o Senhor refrigera a alma. E eu lembrei de duas passagens, não precisa abrir, que é Salmos 19, versículo 7, fala: a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. Não sei como é que está no hebraico, agora eu não tenho a versão em hebraico, mas quando a gente refrigera alguma coisa, né, é para fazer o quê? Alívio, satisfação, né? E a lei do Senhor é capaz de fazer isso com a nossa alma. Né? E aí eu fiquei pensativa, porque lá no livro de Romanos já fala da lei do pecado, né? E da lei da graça de Deus. Não é isso aqui, gente. A lei do pecado, na verdade, é os comandos, as emoções, a vontade da nossa carne. É isso que o apóstolo está falando na carta de Romanos, que a gente precisa estudar de novo, né? Vamos orar. O próximo ano Deus abrir a nossa compreensão, tá? Eu creio que o que Deus quer é que nós vivamos em santidade, que nós vivamos em amor, que nós vivamos uma paciência que o mundo não tem, mas no Senhor nós precisamos ter essa paciência e esperar em Deus. Né? A gente fica angustiado porque a gente não espera em Deus. A gente começa a se desesperar, né? Não desesperar não, desesperar, né? Português, desesperar, e aí a gente acaba se atropelando porque a gente é pressionado em muitas coisas, né? Problemas, às vezes temos que tomar decisões, mas não podemos nos desesperar, tá? Então, fica com essa palavra aí, o Senhor é perfeito e refrigera a alma. Uma coisa que, pelo menos, funciona muito comigo. Quando a gente está com a alma muito aflita, lê os salmos. Começa a ler os salmos, recitar os salmos, orar, colocar ali diante do Senhor, até que você tenha quietude. Isso é muito importante. E outra palavra que eu lembrei também, que é muito conhecida, é o Salmo 23. Refrigera a minha alma. Guia-me pela vereda da justiça por amor do seu nome. E Deus refrigera a nossa alma através da sua palavra. Então a gente precisa parar um pouquinho, ouvir a voz do Senhor, ouvir a voz do nosso pastor, para depois continuar a jornada. E aí eu convido os irmãos a abrirem o livro de Gênesis, livro de Bereshit 46. E essa paraxá vai Gash, e ele se aproximou-se. É uma paraxá, dá vontade de chorar nessa paraxá, né? Eu comentei com o Rafael, e eu lendo a paraxá, eu chorei sozinho. Ah, não dá, né? Dá vontade de chorar, não dá. Tem porções assim que a gente chora. Toda vez que eu escuto que Moshe vai morrer também eu choro. Porque a gente lembra, né, das situações, né? Essa porção é o momento que Yosef se revela. Nossa, vai falar sobre o perdão, vai falar sobre ele poder compreender, diante daquele sofrimento que ele passou por tantos anos, a vontade de Deus. Isso nos ensina, eu creio que cada um que estudou essa porção da Torá vai nos ensinar isso, né? Que todo o sofrimento que Deus faz a gente passar tem um propósito, né? Tem coisas que a gente escapa, né, pela nossa desobediência, pela nossa rebeldia, infelizmente, mas tem situações que Deus permite sim
falar do sofrimento de José, eu quero falar do sofrimento de Jacó, pai de Jacó. Né? Algumas vezes, a gente já falou isso há alguns anos aqui, Jacó era servo de Deus, era um homem que temia Deus, era um homem que falava com Deus. E em outras porções a gente viu que Deus não revelou para ele que o filho dele estava vivo. Tá, irmãos? Por quê? Porque ele tinha um propósito nisso, né? Se ele soubesse que o filho tivesse vindo, ele podia correr atrás dele no Egito, ou atrás de Midianita. Toda mãe que perde um filho, vai perde o filho, quer ir atrás dele, né? Enquanto essa pessoa não vê o corpo, não vê, ela não tem paz no coração dela, ou seja, ela tem a certeza, né? E ele passou todos esses anos sem saber do filho dele, e a palavra é clara ao dizer que José estava no Egito e Deus era com ele não estava sozinho, né? Passou por muitas aflições necessárias, mas sempre era com ele. Mas vamos falar para o Jacó. Então, amados, né? Vamos aprender que nem tudo Deus já fala para a gente. Ah, mas por que Deus está permitindo o sofrimento da sua vida? Porque Ele tem um propósito, né? Na minha vida, na sua vida, e permitir algo, uma dor necessária. Às vezes Deus está trabalhando em outras situações e em nós mesmos, tá? E aí no capítulo 46, né? Graças a Deus, chegou o momento, chegou a hora de José se revelar, os irmãos voltarem com a notícia, olha, José está vivo. O capítulo 46 chamou muita atenção. Vamos ler. Israel começou a jornada levando todas as suas posses, né? Saiu de Canaã para ir para o Egito. E ele chegou a Beersheba, e ele ofereceu sacrifícios ao Deus do seu pai Isaque. Esse local, Beersheba, é um local muito importante. O local, primeiramente, onde Abraão fez um pacto com Abimeleque, se não me engano, de que aquele poço ali, fala do poço dele, fala de poço, era dele, estava dando conflito. E os patriarcas naquele lugar buscavam a Deus. Eu achei interessante isso. Antes de ele voltar para o Egito, se eu não me engano aqui, quando ele volta para buscar o filho dele, ele para ouvir o Senhor. E Deus falou com ele, no versículo 2. Deus falou a Israel numa visão da noite. Disse: Jacó, Jacó. Depois de tantos anos, aí Deus falou com ele. Ele falou: Eis-me, eis-me aqui. Deus disse: Eu sou o onipotente, Deus de teu pai. Não temas ir ao Egito, pois é lá que eu te tornarei uma grande nação. Isso é muito importante. Deus falou com Jacó. Ele confirmou que ele tinha que sair daquela terra. Era a hora de sair. Ele não foi só pela emoção de achar o filho dele, ele foi pela palavra de Deus. E ele falou: não tenha medo, porque lá, isso foi o Senhor que falou, lá no Egito eu vou tornar você uma grande nação. E eu irei ao Egito contigo. A gente sabe que o Egito, irmãos, ele continua existindo, né? Tanto físico quanto espiritual. E te trarei também de volta. José colocará suas mãos sobre os teus olhos. Ou seja, ele queria despedir em paz na morte dele. Então, Jacó partiu de Beersheba. Depois que Deus falou com ele naquele lugar, ele continuou a caminhada de volta para o Egito, com a certeza que Deus, além de levar ele lá, ele ia encontrar o filho dele, ele teria sua descendência multiplicada e eles voltariam. Isso Deus já tinha falado com Abraão, que meu Deus, me ajuda a achar essa passagem. Eu não vou lembrar agora. Quando Deus deu uma visão para Abraão, ele falou: olha, sua descendência vai ser peregrina em terra estrangeira. E eles vão ficar, se não me engano,
300, 400 anos lá, escravo. E a quarta geração vai voltar. Deus falou para Abraão. Abraão só tinha um filho. Deus já falou de uma geração inteira. Então, irmãos, se nós buscarmos ao Senhor, Deus vai revelar coisas futuras para nós. Entende isso? Essa revelação vem da sua experiência pessoal com o Eterno. Isso não vem de livros, isso não vem da internet, isso vem do Senhor. Isso vem do nosso secreto com Deus. Isso vem do nosso temor com Ele. A palavra fala, né? A gente viu na porção de sábado passado, que Deus fala em sonhos. Deus falou aqui, em visão da noite. Deus falou com Daniel. Deus falou com Yosef. Deus falou até com os ímpios. Não foi? Com o faraó. Padeiro. Hã? Padeiro também sonhou. Padeiro, copeiro. E quantas pessoas, puxa, eu tive um sonho estranho. Não sonho estranho não, Deus está falando com você. Eu lembro, irmãos, que quando eu era mais jovem, né? Eu não tinha experiência com o Senhor, mas Deus ele falava comigo em sonho. Eu chamava a minha atenção. Falava, volta. Deus me mostrava indo para o tormento. Por quê? Eu não estava andando em caminho reto. Então, ele fala com a gente, lá no livro de Jó, 33 fala, olha, ele abre a compreensão humana para retornar ele no caminho mau. Mas por que Deus falou comigo? Porque meu Senhor, ele tem aliança com a minha família. Porque ele olhou ao vivo. Você não pode ouvir. Então, o Senhor, ele revela as coisas dele para aquele que os teme. Ele não olhou, ele já te separou desde o meu ventre, como a mim separou desde o ventre de minha mãe. Então ele me separa, cada um de nós, com um propósito. Por isso que é assim que ele cuida quando a gente nasce. E ao mesmo tempo que o Senhor falava também de missões, de chamar a atenção, o inimigo também trazia. Não digo, não é pesadelo, mas é o mundo espiritual, sabe? E muitas coisas acontecem na igreja. Então, que quando, né, a minha busca espiritual, sabe como é que foi? De madrugada. Madrugada, falando, meu pai brigava todo comigo. Vai dormir! Mas eu tinha que orar, porque senão eu estava no meio. Porque a gente, assim, está num ambiente religioso, você pode estar na igreja, na sinagoga, mas se você não tiver experiência com Deus, você é um pecado. Você é escravo do pecado. E você precisa de libertação. E quantos de nós ainda precisamos de libertação? Quantos de nós ainda precisamos, sabe o que você precisa fazer, irmão? Você precisa ir para a Bechega. Você precisa ir lá no Senhor, buscar Ele na fonte, no poço das águas vivas, para você alcançar a libertação. Porque enquanto isso não acontecer, não vai ter mudança na nossa vida. E eu precisava muito daquilo, eu não preciso até hoje. Ainda de muitas coisas serem mudadas. E Deus ali falou com ele. Vocês veem, irmãos, que quando o Senhor fala com alguém, Ele não fala com a multidão. Quando Deus fala na multidão, Ele fala em parábola. Por quê? Porque aqueles que são dele vão entender. E quem não é? Eles não estão ali para entender nada, eles estão ali para buscar coisas pontuais. Uma cura, um milagre, uma resolução de problema. E Deus resolve o problema. Mas coisas mais profundas é só para aqueles que buscam. Né? Yeshua, quando ele estava em agonia, a visão ia para os Montes das Oliveiras. Eles precisam ir para o Monte das Oliveiras. Ou seja, você precisa ter um secreto com Deus. Você precisa se derramar, porque ele sabia que ele deveria morrer, ele sabia que deveria se entregar a sua alma, mas meu irmão, foi difícil. Porque ele falou, olha, vocês olhem por mim para que ele falou, minha alma está angustiada. Quantas vezes a nossa alma está angustiada, precisa tomar uma decisão, precisa tomar uma atitude. Ele chega. Aqui a Torá não está dizendo por que Jacó foi para lá. Eu não sei, Rafael, você sabe se é caminho para o Egito, Beersheba? Eu não sei. É caminho.
parou lá. Então, isso nos ensina. Isso me ensina que antes de eu ir para algum lugar, irmãos, isso aqui já foi meditado tantas vezes. Antes de você se mudar de casa, antes de sair daquele lá, eu quero ir para outra congregação, vai para a Berecheira, vai orar. Eu quero sair de Paris porque lá é melhor. Isso já foi meditado tantas vezes. Lembra de Ló, e olhou as Campinas, de Sodoma e Gomorra, era mais bonito. Deus destruiu onde? Porque a gente julga as coisas segundo a vista dos nossos olhos. E esse lugar é péssimo, e aqui não vai dar nada, meu trabalho não vai dar certo aqui. Vai para a Berecheira, vai orar, vai perguntar para o Senhor, porque aparentemente pode não ter, como é que fala? Um local assim estratégico, por exemplo, para venda a gente precisa de um lugar estratégico, né? Mas se o Senhor quiser, Ele vai conduzir todos os consumidores para aqui. Mas eu tenho vivido uma coisa muito legal, que eu e minha mãe, a gente é empreendedora, vocês sabem, né? Nossos clientes vêm voltar. Então, eu coloquei isso no meu coração, porque quando a gente trabalha com venda, existe a questão da persuasão. Então, a gente, através de meios, a gente percebe que o consumidor quer, e o nosso objetivo é atrair o cliente. Então, e nisso, o mundo usa todo o artifício para isso. Marketing. Marketing. E eu falei, mãe, a nossa estratégia vai ser o Senhor. Eu comecei a orar, Senhor, colocar os meus objetivos, se for da vontade dele, né? E eu comecei a orar, a gente não vai usar a persuasão, o Senhor vai trazer cada cliente para a gente. E aí, orando, sempre antes de eu publicar, eu coloco a gente no Senhor, eu nunca sei o que vai acontecer, mas e Deus tem atendido, Ele tem mandado as pessoas, tem mostrado a nossa forma simples de ser. Não quer dizer que a gente não vai aperfeiçoar, mas eu tenho que colocar as sugestões de Deus para que Ele traga, para que Ele faça. Antes de iniciar as aulas, eu me coloco de joelhos. Antes, quando eu vendia na rua, eu me colocava de joelhos. Senhor, eu não sei o que vai acontecer, mas faça a tua vontade. Irmãos, e sempre Deus me prosperou. Sempre. Eu tive êxito em todas as vezes que eu fiz isso. Todas as vezes. Por exemplo, quando eu vendia na Meducar na rua, eu ouvia certas vezes, porque a gente faz parte dos grupos, né, do pessoal, porque o fulano me tratou mal, ciclano. Irmãos, eu nunca fui tratada mal, pelo contrário. O pessoal me chamava, me convidava, nossa, senti uma falta, tudo veio semana passada. As pessoas falavam assim comigo. E isso, eu creio, irmãos, que isso é fruto do eterno. Quando a gente coloca realmente nossos negócios, a nossa vida, a nossa família, eu peço muito isso para o eterno, para o Senhor fazer a vontade dele. E a prova fez isso. E ele teve êxito, porque ele ia morrer. Deus foi tão bom, Deus permitiu ele viver um tempo ainda no Egito, ele gozou ainda com Yosef, ele viveu aquele tempo com o filho dele, com os netos, com Manassés e Efraim. Depois ele veio falecer e Deus foi fiel a ele após a morte. Não se entende Deus ser fiel comigo, com você, mesmo quando a gente morrer? Irmãos, as pessoas esquecem. A palavra diz que quando a gente morre, nós caímos no esquecimento. Mas Deus não esqueceu da promessa dele. E os ossos deles voltaram lá para Canaã. E foi enterrado nos patriarcas. Você quer essa fidelidade com Deus com você até quando você morrer? E a gente vai descer uma hora. Uma hora a gente não vai estar mais aqui. Mas a fidelidade de Deus vai permanecer se nós formos fiel a Ele. Outra coisa que me chamou muita atenção na porção do Paraxá foi justamente quando ele faleceu e Yosef foi levar o corpo dele. Deixa eu achar aqui. Aí já vou para achar, vai dar licença, só um minutinho, vai ir, né? Lá no capítulo 48, cadê? 48 não, peraí. Oh meu Deus,
Isso, não é 48 não, peraí. É no capítulo 50, só uma observação. Versículo 12, né? Capítulo 50. E os filhos de Jacó foram quando Jacó morreu, né? Foi um momento no Egito muito grande, porque ele teve um funeral muito suntuoso, porque eles ficaram 70 dias em luto, fizeram um cortejo, foram para Canaã com um grupo gigantesco, foi bem suntuoso. E os filhos de Jacó fizeram conforme ele foi instruído. Seus filhos o transportaram a Canaã, os ossos, né, de Jacó, e o enterraram na caverna de Campo de Marpela, no limite de Mamre, isto é, o campo de Abraão. Comprou como propriedade de sepultamento de Efron, o Hitita. O lugar do sepultamento, irmão, foi um lugar comprado, foi um lugar, não sei se eu posso usar essa palavra, mas consagrado. Porque os ossos dos santos são importantes. Nossos ossos não podem ficar em qualquer lugar. Existe, né, uma discussão se certo senhor deve ser cremado ou não, mas os ossos, eles são muito importantes. Aos servos que são fiéis ao Senhor. Irmão, se você for olhar a palavra como um todo, vocês lembram o que aconteceu com os filhos de Amã? O que aconteceu com os corpos deles? Alguém lembra? Purim. Eles ficaram enforcados. Foram enforcadores. Eles ficaram pendurados. Eles não foram enterrados. Foram comidos, né? Pelos povos. Você vê nas escrituras a questão do corpo morto, de quem é fiel ao Senhor, fica uma coisa exposta. Os ossos não são bem tratados. É que os ossos de Exu não podiam ser quebrados. Os ossos de Exu não podiam ser quebrados. Nossa, Deus se importa com os meus ossos? Deus se importa com os meus ossos. Eles são muito importantes. Sabe por quê, irmão? Nós vamos ressuscitar. Mas o que isso tem a ver com a ressurreição? Figura, velho. Nós vamos falar sobre a ressurreição em nome de Exu, com mais poder de Deus, em nome de Jesus, Deus vai nos orientar. Isso me faz a memória, voltando à morte, o falecimento de Jacó. Deus glorificou tanto, isso me faz a memória. Até os Mitzrim choraram a morte dele. Sim, foram 70 dias. Foi um funeral muito grande. Porque José, irmãos, ele foi muito amado por Faraó. Sendo o pai dele, Faraó falou para eles irem para Gozen. Gozen era um lugar importante no Egito. A gente sabe que o que eu quero ler nessa passagem aqui, que quando eu li, eu fiquei perguntando, caramba, José contou com todos os irmãos, com todos da família, todos, só ficou as crianças lá, só e os animais, mas todos voltaram para Canaã para enterrar Jacó, todos, só que eles não ficaram lá. Eu fiquei pensativa, por que eles não voltaram? Porque chegou o encontro, todo mundo, mas Deus já chegou para Abraão, que eles iriam se multiplicar lá. Depois que eu fui raciocinar, é verdade. Né? José, ele não voltou para Canaã, ele falou a Faraó, já tinha passado os anos de fome, já tinha passado as coisas, ele podia ter voltado. Por que ele não voltava? Porque não era o propósito de Deus. Isso me faz lembrar também de Yeshua, quando ele nasceu, para onde que ele foi? Quem lembra? Ele ficou em Jerusalém? Não. Foi Egito. E a palavra diz lá no livro dos profetas, do Egito chamei meu filho. Não tinha o tempo dele ficar lá. E quando ele voltou, irmãos, só quando o rei procurava matá-lo, morreu. Entende? Então, é muito importante eu e você entendermos o tempo de Deus para as coisas e os propósitos do Senhor para a nossa vida. Mas por que? A questão não é o porquê, a questão
que Hashem, o que o Espírito Santo nos orientar. Simples assim. Sem ficar, mas, irmãos, Yosef, ele não morou em Canaã. Ele, até o fim do dia, depois vocês vão ler, quem não leu, leia. Até o fim da vida dele, ele morreu no Egito. Todos cresceram no Egito. A geração de Israel não cresceu em Canaã. Eles cresceram no Egito. E antes de eu continuar aqui, acho que vai estar outra paraxá também. Ele falou, olha, ele lembra, ele morreu com 120 anos, tio José. Ele viveu bastante. Ele falou, o Eterno vai se lembrar do seu povo, leva os meus ossos daqui. Então isso é fé. Gente, parece que a gente perde a fé com o tempo. Então, muito fraquinho. Não pode ser assim. Depois de muitos anos, José era jovem. Ele tinha 30 e poucos anos quando o pai dele veio aparecer, 30, 40 e poucos anos. Ele morreu com 120 e eu tenho certeza que durante todos esses anos ele inculcava no coração dos filhos deles. Nós não vamos ficar aqui. A nossa geração vai ser aqui. Porque Deus falou isso com Abraão, Deus falou isso com Isaac, Deus falou isso com Jacó, Deus falou isso com ele também. E ele voltou para a terra de Canaã, na hora que tinha que voltar. Então, essa questão de nós termos o discernimento e o cuidado e a fé de esperar em Deus é muito importante. Porque, irmãos, todas as vezes que a gente vê na palavra que durante a caminhada no deserto, o povo quis se desesperar voltar para o Egito, o que acontecia? Essas pessoas que se desesperavam, elas morriam. Elas não foram nem para Canaã nem para o Egito, elas não ficaram no deserto. Né? A palavra de Deus que foi usada através do profeta Jeremias. O povo falou, nós queremos a palavra do Senhor. Quando Jacó foi para Beersheba, ele foi para procurar o quê? A palavra do Senhor, né? Eu creio que eu e vocês estamos aqui para procurar o quê? A palavra do Senhor. E o povo falou para o profeta Jeremias, se eu não me engano, tudo que Deus falar, nós faremos. E Deus falou, ok, sirva ao rei da Babilônia, seja servo dele, e vocês vão prosperar. Eles quiseram ouvir. E a gente quer ouvir? Olha, você vai ser servo de fulano, você vai ficar aqui nesse trabalho que você não gosta, você vai ficar nessa igreja aqui, nessa sinagoga que você não gosta, você vai ficar nessa casa que você não gosta. Isso é não por quê? Então você é rebelde. Todas as vezes que a gente falar não, Deus não quer isso para mim. Por que não? Por que Deus não falou nada com Jacó? Anos, irmãos. Sabe quem perdeu o filho por anos, não sabia que ele está nem vivo? Irmãos, ele não sabia que estava vivo. Porque se ele soubesse que estava vivo, a palavra fala, a alma dele reviveu. Deus não falou nada para ele. Quando os filhos deles falaram, José está vivo, aí Deus se manifestou para ele e disse, então, Yosef vai despedir você. Aí ele falou. Então quer dizer que Deus mudou agora porque tem tanto... Irmãos, você olha na internet, eu vejo. Tem live de revelação. Sabe quantas pessoas estão aí? Milhares. Uma lembrei, não, milhares. Que Deus vai fazer, que Deus está falando. Que Deus... Não, você quer ouvir mentira. Porque nem vive tudo, Deus vai falar comigo e com você. E Deus vai permitir sofrimento, sim. Ele vai permitir. A vida com Deus não é só paz, alegria, esperança. Não é isso que a palavra está mostrando, não. A palavra está mostrando que a gente tem que aprender a realmente esperar nele. E a confiar. Isso me chamou a atenção, irmãos. Yosef, ele tinha poder. Ele tinha condições de voltar para Canaã. Ele podia falar. Irmãos, a gente precisa assim, olhar muito para a palavra.
Vocês lembram também quando Jacó era jovem? Que Deus falou com ele em sonho, lembra da escada? Deus falou para ele na hora dele ir embora daquele lugar. Lembra? Ele falou, aí ele chamou as esposas e falou, olha, está acontecendo isso, ela falou, nosso pai nos vê como servo, vamos. Deus foi com ele ali, antes de ele ir embora. O sogro dele correu atrás dele. A palavra fala que Deus falou com o sogro dele. Lembra disso, irmãos? Vocês esqueceram? Deus falou. Porque ele foi com raiva atrás dele e Deus se apresentou, ó, não faça nada. Aí ele chegou o quê? Já chegou? Já chegou de outro jeito. Poxa, você me deixou na despedir das minhas filhas. Você mudou meu salário para 10 vezes. E ele foi embora, porque era a hora. E Deus estava no controle daquela situação. Então, irmãos, se nós ficarmos em rebelião contra o Senhor, quem perde somos nós mesmos. Você querer se precipitar, Yosef, ele poderia, com a família dele, não poderia. Vamos voltar, né? Já somos muitos aqui. Ele não saiu do Egito enquanto Deus não falou com ele. Ele não saiu. Ele só falou o seguinte: eu vou partir, mas lembra de levar os meus ossos. Irmãos, olha para mim. Sabe quantos anos? Quantos anos demorou para os ossos de Yosef voltar para Canaã? Mais de 200 anos, irmãos. Mais de 200 anos. Você, depois de 200 anos, você lembra de alguma promessa? Quem lembra? Em uma semana. Mas os filhos falavam para os pais: quando Deus tirar a gente do Egito, leva os ossos. Quando Deus tira, leva os ossos. E os ossos de José chegaram em Canaã. Deus não foi fiel para esse homem após a morte. Ele vai ressuscitar, irmãos. Abraão vai ressuscitar, todos vão ressuscitar. Porque foram fiéis ao Senhor até a morte. As Escrituras dizem também que os ímpios vão ressuscitar, mas na segunda ressurreição para serem condenados. E a gente está falando aqui de algo muito importante, ver. Eu, assim, irmão, particularmente, hoje em dia, a gente está aprendendo, né? Eu tenho procurado orar ao Senhor assim, mas é tudo mesmo. Cristiano, eu devo fazer isso aqui? Mas eu devo fazer isso aqui? Não, porque eu não sei. Até para ir para uma festa eu oro. Sinceramente. Porque a gente não sabe. Eu particularmente identifico. Acontece tanta coisa. A gente fala assim, olha, devo fazer isso aqui? Isso aqui está no teu propósito? Vai fazer bem? Se eu quero realizar algo através dessa situação, irmãos, busque o Senhor. Como eu tenho pedido isso a Deus, assim, eu preciso muito, porque nessas coisas pequenas eu vejo Satanás entrar. E às vezes, a gente está no mundo físico, mas esse mundo espiritual ele se move. E nessas situações que a gente está desligado, irmão, você imagina, você sabe que o teu filho está vivo, você sai correndo atrás dele. Não sai. Eu sairia. Mas Jacó parou em Beersheba para orar. Você está parando para orar? Você está parando para orar? Senhor, chegou a hora, agora é minha vez. Recebeu uma proposta de trabalho, uma proposta de casamento. Você parou para orar? Você ouviu porque ele falou, Jacó, ele falou, eis-me aqui, Senhor. Deus falou com ele. Não temas descer ao Egito. Ou seja, quando Deus fala comigo, Camila, não temas, faça isso, vá lá no Egito, porque o Egito, não, realmente é um mundo, ele existe ainda. Às vezes a gente vai ter que ir lá no Egito, mas como Hashem é diferente. Eu não estou indo lá porque eu quero. Eu não estou indo lá porque eu quero comer com eles, porque eu quero sentar com eles, porque eu quero ser igual a eles. Porque, lembra, Egito é lugar de glória. Egito não é lugar de desonra. Egito é lugar de pompa, de glória, de ouro, de poder, de sensualidade. Pode falar.
Glória terrestre. Total. Glória terrestre, glória humana. E não tem. Você recebeu certificado de melhor empresa, melhor trabalho, a pessoa mais inteligente. O prêmio vai para ser glória humana. E não é o que a gente quer. Meu Deus. Reconhecimento. Reconhecimento do meu trabalho, do meu esforço. Eu quero aparecer lá na minha cara, a minha empresa, a minha marca. Né? Aí você olha, passa um ano e você diz, e agora, Senhor, eu vou reavaliar? Pois é. Porque nada aconteceu. Nada aconteceu. Então, nós precisamos ir para Teixeira, lugar de quebrantamento, e para o Monte das Oliveiras. Deixa Deus falar com você. Isso é tão bom, irmãos, traz uma paz do coração. Porque se tem uma coisa que traz aflição de você fazer alguma coisa e Deus não está contigo naquela situação, né? Como a nossa alma fica aflita, Senhor, e agora, irmãos, enquanto eu estou falando, vai para o caminho. Não faça nada. Não tome decisões. O ano civil vai virar e vai acabar meu contrato, vai acabar. Então, irmão, agora se coloca de joelhos, Senhor, preciso da tua direção. Eu lembro muito do testemunho do Rabi Marcelo, que ele tinha um conflito, né? A questão da empresa dele, quem nunca ouviu, ele era presidente da empresa, ele queria deixar o trabalho para poder servir o Senhor, mas ele tinha os filhos, ele tinha que sustentar a família, ele não sabia o que fazer. E Deus usou uma faxineira para ele não sair do trabalho, porque não era hora. Se Deus manda sair, você sai. Mas se Deus mandar não sair, não sai não. Fica quieto. Aguenta mais um pouquinho. A ministração dessa manhã, irmãos, é essa. E vai pegar que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e ponha em ti a paz. Deixando Yeshua Mashiach, Adonai, Moshiach Yahá. Amém. Em nome de Yeshua, o nosso querido Senhor e Salvador. Amém. Que o Senhor te abençoe. Shabbat Shalom. E no adiantado, Shalom.